Rogativa de Natal. Senhor Jesus, quando chegaste à terra, através dos panos da manjedoura, aguardava-te a Escritura como sendo a luz para os que jazem assentados nas trevas. E em verdade, Senhor, as sombras dominavam o mundo inteiro. Sombras no trabalho, em forma de escravidão. Sombras na justiça, em forma de crueldade. Sombras no templo, em forma de fanatismo. Sombras na governança, em forma de tirania. Sombras na mente do povo, em forma de ignorância e de miséria. Pouco a pouco, entretanto, o clarão da tua infinita bondade escola e da solidariedade. Entretanto, Senhor, ainda sobram trevas no amor em forma de egoísmo. Egoísmo no lar, egoísmo no afeto, egoísmo na caridade, egoísmo na prestação de serviço, egoísmo na devoção. Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e ensina-nos a amar como nos amastes, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos o reflexo de nós mesmos, porque somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros é que atingiremos, com a pura fraternidade, a nossa ressurreição para sempre. Emmanuel. Fechemos nossos olhos e busquemos nos conectar ao plano mais alto, que em mais esta noite preparou esse ambiente para que cada um de nós que aqui adentrou, encarnados e desencarnados, pudesse receber as bênçãos de que mais necessitamos. Rogamos, Jesus querido, a presença nos envolver, clarear nossas mentes, os nossos corações, para que a mensagem da noite possa beneficiar a cada um de nós naquilo que precisamos. Rogamos-te também, Mestre querido, que visite nossos lares, visite os nossos amigos, parentes, visite a cada lar, onde haja sofrimento, onde haja discórdia, levando os lenitivos do teu amor incondicional por todos nós. Rogamos a Dr. Bezerra de Menezes que fortaleça a cada um de nós, a cada membro da nossa casa, levando-nos a nos conscientizar todos os dias que o trabalho na seara do bem é importantíssimo e quem mais se beneficia com ele somos nós mesmos. Fica conosco, Mestre, em mais esta noite, ampara a nossa querida oradora, para que a sua mensagem seja limpa e clara e nos esclareça conforme precisamos. Que assim seja. Então, hoje, em mais um capítulo, do livro O Céu e o Inferno, a Andréia vai falar para nós sobre os espíritos endurecidos. Uma boa noite para todos que estamos aqui essa noite para nós refletirmos um pouco mais sobre algumas lições que a gente vem trazendo já nesse ano para nós refletirmos nessa obra que este ano está fazendo 160 anos, que é O Céu e o Inferno. E aí, a gente trouxe uma reflexão, a gente colocou o nome de uma análise do capítulo 7, da segunda parte dessa obra. Mas a gente, como sempre, tenta trazer alguma coisa que o capítulo pode ensinar para nós, já que essa segunda parte é uma parte onde tem mais relatos sobre tudo aquilo que já foi assim discorrido da primeira parte. E esses relatos foram divididos em capítulos porque a manifestação mediúnica aconteceu, algumas por invocação. Hoje nós vamos trazer algumas que vieram espontaneamente. E
nessas manifestações, nós vimos em capítulos anteriores, já discorridos aqui na nossa casa, sobre outros tipos de espíritos felizes, espíritos de várias matizes, vamos dizer assim. Hoje nós vamos falar do capítulo 7, que é um capítulo bem denso, né? Para poder falar sobre os espíritos endurecidos. E esses espíritos, nós trouxemos uma pergunta: por que Kardec inclui exemplos, que é essa segunda parte, né? Para evidenciar a justiça divina e a lei de causa e efeito, para nós podermos entender cada uma das nuances de estágios enquanto espíritos que nós podemos estar. Quando nós falamos espíritos endurecidos, muitas vezes quando você vai pesquisar, você encontra assim, espíritos maus, né? E na verdade, todos nós sabemos que podemos estar transitoriamente num estado de ignorância, de afastamento de Deus e das suas leis, por escolhas nossas, por uma série de equívocos que nós vamos fazendo aí na nossa trajetória. E aí, nós vamos ver quem são esses espíritos endurecidos. São espíritos que sofrem, mas não desejam arrepender-se. São aqueles que ainda estão em erro e não entendem que é preciso fazer alguma mudança ou não percebem esse sofrimento como sofrimento. Mas talvez o orgulho e tantas outras coisas envolvidas não deixe que ele se perceba na condição em que ele está, né? Eles mantêm ainda um orgulho, uma negação, muitas vezes do próprio estado, uma revolta ou às vezes até uma indiferença, que é bastante comum, como se aquilo não estivesse falando de si, e aquele estado em que ele se encontra vamos dizer assim, seja irrelevante para ele. Mas à medida que nós vamos entendendo e aprofundando mais no estudo da doutrina espírita, nós vamos vendo que essas manifestações muitas vezes falam de sofrimentos diferentes. Não na forma como nós entendemos, porque nós entendemos sofrimento como uma dor às vezes lacinante, que seja da alma, que seja do corpo, né? Mas essa dor ainda fala de não é tão palpável. E esse é um tipo, né? Essa forma de estar no orgulho, na negação, na revolta ou na indiferença. Eles não admitem a própria responsabilidade. Muitas vezes, o que lhes aconteceu é responsabilidade de outro, né? Não compreendem o sentido educativo da dor e até, às vezes, daquilo que ele causou, ele não se implica, ou que ainda pretende causar, porque nós vamos ver isso à medida que nós estivermos mais para frente. Nós vemos, então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela parte do capítulo 28 que fala sobre as preces, que tem um compilado de preces para várias situações e para vários tipos de rogativas, lá está dizendo que espíritos endurecidos são almas imperfeitas. Então, se nós formos pegar só isso aí, realmente nós também somos imperfeitos. Mas vamos caminhar um pouquinho para a gente poder entender. Mas são almas imperfeitas que estão presas no mal, que estão presas na ausência do bem. Porque é tal como a luz, né? Quando a gente fala da escuridão, a gente fala assim, a escuridão, na verdade, não existe. O que existe é que ali falta luz, por isso que está escuro. Então, é o que falta no interior desses espíritos. Então, maus espíritos que ainda não foram tocados pelo arrependimento. E aí,
nesse mesmo capítulo, ele diz o seguinte: tem duas categorias distintas dentro dessa categoria de espíritos. Isso está lá no Evangelho, tá? Os que são francamente maus, que são aqueles que têm às vezes um instinto, que dentro de si, talvez ele nem é tão mau, mas é pela ignorância que ele se mantém naquela situação. E aí, esses são mais fáceis quando são chamados, quando há comunicação. Esses têm uma certa facilidade de entender e talvez de ser convencido com relação à situação em que ele se encontra, né? Então, a maioria, às vezes, são de natureza ainda grosseira. Fazem o mal por instinto e não porque calculam que querem fazer o mal a alguém. Através de conselhos e preces, é possível acessar o coração desse que está ali naquele momento. E aí nós encontramos lá no Evangelho dizendo assim: no mundo invisível, como no mundo visível, nós encontramos a segunda categoria, que são os hipócritas, né? Que ele chama, que são aqueles que são inteligentes, mas que não têm no coração nenhuma fibra e nenhum sentimento e nenhuma sensibilidade. Não se sensibiliza com as abordagens. Acha que tem toda a razão. E aí, muitas vezes, eles fingem que estão sendo acessados nos seus sentimentos para que eles possam ganhar a confiança. E se eles conseguem o intento de ganhar essa confiança, eles vão, então, tentar influenciar da forma como eles querem, né? E aí, esses hipócritas são os seres que são mais perigosos, tanto no mundo visível quanto no mundo invisível. Por quê? Porque agem na sombra e deles não se desconfia. Eles demonstram em sua aparência algo que eles não são. Às vezes até um arremedo, dizendo que é uma fé, mas não tem sinceridade. Então, é só um meio para poder tentar ter acesso e fazer, e às vezes estabelecer uma mentira para que ele possa ter, então, as ações que ele assim deseja, né? E aí, logo depois dessa definição, tem as preces pelos espíritos endurecidos. Aí a gente pode pensar assim, mas nós não estamos falando que eles não são acessíveis? Será que eles são tocados pela prece? Mas nós temos a intenção de que essas preces, por isso elas existem, elas possam pedir a Deus que mande uma intercessão junto àquele espírito, porque nenhum de nós está fadado a ficar estacionado, seja em que situação que nós nos coloquemos para sempre. Nós estamos fadados ao progresso, nós sabemos disso, né? Então, é necessário que as preces, sim, elas podem não atingir aquele espírito naquele momento, ele pode às vezes até entender, ouvir e achar graça, mas existe um trabalho sendo feito e a gente sabe que a misericórdia divina, ela é infinitamente perfeita. Então, Kardec, na sua análise dos diversos tipos de espíritos que se manifestavam nas reuniões mediúnicas da época, ele diz que essa é uma categoria de espíritos que é muito difícil ser acessível à doutrinação, porque eles não são emotivos e não respondem a qualquer apelo que lhes façam. São extremamente resistentes ao diálogo e preferem, muitas vezes, o silêncio ou um diálogo com ironia, com sarcasmo, né? Fazendo, às vezes, alguma chacota, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos entender que os espíritos hipócritas, como nós podemos ver ali naquele quadro, eles são sempre muito inteligentes. Eles não têm no coração
nenhuma fibra sensível e nada os toca. Fingem todos os bons sentimentos para ganhar a confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como espíritos bons, pois então podem dirigi-los à sua vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para as suas baixezas, porque ele simplesmente usa não porque crê o nome, mas porque ele acha que assim ele vai alcançar o objetivo a que ele se intenta. Tá certo? Então, nós vamos ver, quais seriam as causas desse momento de endurecimento do espírito. Nós vemos aí o orgulho, e nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Lá na instrução dos espíritos, nós vemos sobre o orgulho e sobre a humildade. E quanto ao orgulho, no capítulo 7, diz o seguinte: o orgulho impede de nos reconhecer falhos e impede que nós nos arrependamos. Isso faz com que a gente não reconheça que nós erramos. E esse é o primeiro passo que nós precisamos para a gente poder entender que nós estamos falhos com a justiça divina e diante da lei. E aí, o orgulho, junto com o egoísmo, nós sabemos, são causas, são as chagas da humanidade que nos impede o progresso espiritual. Quanto mais orgulhosos, quanto mais cheios de si, achando que nós sabemos tudo, nós realmente temos que entender humildemente que somos seres em construção o tempo todo. Até mesmo para frente, nós estamos num ritmo de progresso. Mas o progresso moral que nós sempre abordamos, ele é necessário um trabalho interno. Aí muitas vezes as pessoas falam assim: mas todo mundo fala essa coisa de conhece-te a ti mesmo, Precisamos conhecer a nós mesmos, mas conhecer a nós mesmos em nossa essência boa. E tentar trabalhar essa essência boa para que nós possamos, afinal de contas, chegarmos a seres felizes, como nós fomos destinados e como nós queremos. Nós almejamos uma felicidade, um bem-estar. A gente busca, às vezes, nas coisas, no mundo, em outras pessoas, e não encontramos. E quando nós não encontramos, isso diz para nós que nós estamos procurando errado. Porque a felicidade que dura não está nas coisas, que são passageiras. E não estão nas pessoas, que pode ser que estão neste momento na nossa jornada. Está primeiro em nós, quando nós entendemos a nossa essência divina. E aí, esse orgulho que impede esse nosso progresso, nós vamos entender que o apego à matéria nos leva aos vícios, aos interesses, às ilusões, de que nós vamos alcançar uma felicidade que as coisas não oferecem. Então, é preciso que a gente entenda isso. No Livro dos Espíritos, na questão 895, a resposta dos Espíritos fala para nós que o apego material é sinal de inferioridade. Nós não somos conclamados a não ter uma relação com o mundo material. Se nós estamos aqui, temos que nos haver com as responsabilidades que Deus coloca na nossa vida. O nosso trabalho, a casa que nós moramos, as coisas que nós conquistamos. E muitas vezes essas coisas, elas envolvem, por exemplo, o trabalho de outra pessoa. Então, nós somos responsáveis por todas as tarefas e todas as incumbências e responsabilidades que são dadas para nós quando aqui nós chegamos, seja onde nós estivermos. Mas nós estamos falando aqui de um apego. Quando a gente fala apego, quer dizer que você não quer soltar de jeito nenhum. Você lidar na vida material é uma coisa,
né? Nós somos hoje aqui, estamos investidos da matéria, estamos à volta vivemos na atualidade um mundo capitalista e temos que nos haver com essa realidade que nós estamos inseridos. Mas como podemos ser bons espíritos e bons espíritas transitando nesse ambiente? É a questão que nós precisamos fazer para nós, quanto a esse apego à matéria, né? Não tem nenhum problema ter coisas, desde que as coisas não nos tenham. Então, nós também encontramos na questão 934 do Livro dos Espíritos, a questão trata da perda de entes queridos. E aí, para a nossa reflexão de hoje, é interessante que muitas vezes são encontrados aqueles relatos, até mesmo aí nas reuniões mediúnicas, de pais procurando por seus filhos, filhos que procuram por seus pais, né? E isso por quê? Porque nós temos dificuldade de nos apartar dos nossos amores que são aqui desse momento. Quer dizer que se eu me despeço da vida física de um ente querido, um pai, uma mãe, eu não vou sofrer? Vou sofrer porque é legítimo, você tem ali um amor que você convivia, né? A questão são, quando a gente fala em apego, quer dizer aquilo que transcende ao normal, transcende a dor, e nós não fazemos nada para poder tentar melhorar com relação a isso. Então, os Espíritos nos dizem da possibilidade de notícias do mundo espiritual. Às vezes, nós não vamos ter as notícias que nós gostaríamos, porque tudo tem que passa por merecimento, por possibilidade, por preparos, que nós precisamos de entender. Mas, através dos médiuns, é possível sim. Então, nós encontramos na resposta a essa questão assim: enquanto não dispondes de outros meios mais diretos de ter essas notícias e mais acessíveis aos vossos sentidos, porque nós ainda não temos preparo para essa comunicação que, para espíritos mais elevados, ela é natural. E para nós ainda precisa ser vamos dizer assim, um acontecimento. E aí, mais uma causa de endurecimento é a falta de arrependimento. Estagna-se moralmente e não se arrepende porque o orgulho não deixa, né? E aí, nós vamos ver que nós estamos na posição na escala espírita, estamos na categoria de espíritos imperfeitos, como nós vemos lá no Livro dos Espíritos, nos itens dos 100 a 113, que fala sobre toda a escala espírita. E aí, quais são as características desses espíritos imperfeitos? Paixões ainda predominantes, egoísmo e ignorância moral, uma revolta, que é um extremo ou uma extrema indiferença, uma resistência a progredir, a se melhorar, a progredir moralmente. Aí nós precisamos de entender que esse processo de endurecimento do espírito é transitório, ele não é definitivo. Vai haver um momento, mas vai demorar. Quanto é demorar para nós? Talvez nós estamos pensando no nosso tempo, séculos. Para quem tem a eternidade, está na escolha do próprio espírito permanecer naquele estado de endurecimento, de erro e de sofrimento, se ele assim desejar, porque é respeitado a escolha, o livre-arbítrio que nós temos. A gente precisa de entender isso. Mas resistir a esse progresso faz com que nossa caminhada fique estagnada.
E nós não temos, então, a possibilidade, sem nos melhorar, de alcançar outros mundos que hoje nós não entendemos que nós podemos. E outras situações, vamos dizer assim, que hoje nós não entendemos que nós podemos. Aí nós vamos entender como é que a pedagogia divina age. Porque Deus não castiga. Jesus disse isso para nós em várias situações, porque o amor cobre todas as imperfeições e todos os nossos erros. Mas esse espírito endurecido, ele está afastado desse amor. O sentimento é frio, porque o amor, ele é caloroso. E aí, nós vamos entender que Deus não castiga, mas o que acontece é que tem consequências que são naturais das nossas escolhas. E nós vamos ter, em algum momento, ter que nos haver com elas. Nós vimos na parte primeira dessa mesma obra, O Céu e o Inferno, que a dor educa, a dor desperta e conduz ao arrependimento. Então, se esse espírito se blinda da dor, então ainda não está no momento de aprender, ainda não está no momento de despertar e ainda não se arrepende. Porque a dor, então, não penetra nesses seres. Não percebem a causa do sofrimento, porque não entendem, não alcançam, estão tão cheios de si que não conseguem ver realmente qual é a questão. Permanecem fechados ao progresso. E isso faz com que essa caminhada estagnada coloque, vamos dizer assim, o espírito numa condição de sofrimento que ele fica sem entender que assim foi, né? Nós entendemos que características psicológicas muito recorrentes que nós encontramos nesses espíritos são espíritos irônicos, que muitas vezes usam dessa ironia para poder, vamos dizer assim, tentar camuflar aquilo que, na verdade, ele não dá conta de saber também, né? Outro motivo para essa ironia seria ele tentar ali fazer com que o seu discurso, muitas vezes são muito articulados, esses espíritos, né? Eles convençam aqueles a quem eles querem atingir de alguma forma, ou que realmente têm compromissos, ou que eles pensam que têm compromissos, porque tem isso também. Aquilo que nós plasmamos de acordo com o que nós pensamos. Às vezes uma pessoa, vamos dar um exemplo assim, às vezes uma pessoa fala para nós assim, nossa, hoje o dia está pesado. E se eu falo isso olhando para a Maria Eduarda e ela tem ali uma questão já comigo, ela vai pensar assim, está falando isso para mim, está falando que eu estou pesada, o que ela está querendo dizer, o que eu fiz, como que essa pessoa ousa falar assim comigo? Então, muitas vezes, parte de alguma coisa, nós estamos dando um exemplo assim, bem trivial, mas às vezes algum acontecimento que não teve a ver com o outro, mas que o outro se sentiu atingido por aquilo. E isso faz com que haja, muitas vezes, pensa que tem ali algum compromisso, né? Então, usa muito da ironia. Uma coisa que nós vamos ver aqui para frente é a respeito da negação, porque o espírito não se implica naquilo que ele está vivendo. É como se ele estivesse falando de um terceiro, né? E como se aquilo não o tivesse atingindo. Uma autojustificação. Não, eu fiz isso, mas também teve fulano que fez isso e eu fui obrigada a agir assim, dessa forma, né? E uma tentativa de parecer forte, uma autoestima falsa, porque, na verdade, não tem essa autoestima.
uma revolta contra Deus ou contra a vida. E muitas vezes é uma forma de negar a si mesmo tudo aquilo que ele está vivendo. Um vazio moral. Sempre tem um relato, nós vamos ver em algum dos relatos, que é como se a vida fosse vazia, não tivesse sentido, né? E uma resistência ao arrependimento que é comum a todos eles, seja porque são mais ignorantes, ou seja porque estão num momento em que se comprazem com o mal mesmo. E aí nós vemos, de que adianta se mostrar revoltado com aquilo que você de outra forma tem compactuado? Como que eu vou me dizer revoltada, por exemplo, por que isso acontece comigo? Será que eu não estou compactuando com essas energias que fazem com que a minha vida esteja de X forma? É o que a gente precisa pensar, a gente sempre tenta trazer alguma coisa para a gente pensar a respeito, tá? E aí nós vamos entrar, então, num relato, nós vamos trazer aqui só um fragmento do relato. Ele fechou. O livro fechou aqui, vocês desculpem. Fechou no lugar errado. Então, nós vamos encontrar um espírito que ele se diz ser. Ele não foi invocado, ele apareceu espontaneamente e, no caso, eles puderam perceber que era alguém, que era um grande criminoso conhecido e que tinha acabado de desencarnar. Como ele coloca aqui, que a justiça humana havia acabado de punir. E ele se auto-intitula aquele que ontem era um homem. É bem interessante como ele se refere a si mesmo. Que dizeis da perturbação? Por que tais palavras vãs? Sois sonhadores e amantes de utopias? Ignorais completamente o assunto do qual vocês se ocupam. Estou terminantemente morto, tanto quanto possível, e vejo claro em mim e em meu redor por toda parte. Então, ele se percebe, ele percebe que ele está morto, né? Que o corpo morreu. A vida é uma triste comédia. São ímpetos que se retiram de cena antes que caia o pano. A morte é terror, castigo ou desejo, conforme a fraqueza ou a força daqueles que a temem, a desafiam ou por ela imploram. Para todos, ela é um amargo escárnio. E esta luz que me ofusca e me perfura a sutileza do ser, qual aguçada flecha. Então, ele percebe o corpo etéreo, porque a luz o atravessa, e isso o angustia. Castigaram-me com as trevas da prisão, e acreditam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, ou com aquelas sonhadas pelas superstições. Pois bem, sois vós, senhores, que sofreis a escuridão, e eu, o degradado social, pairo acima de vós. Então, para a gente ver que ele se percebe já no plano espiritual, mas a luz o incomoda e ele se autodetermina, tipo assim, eu estou acima do que vocês estão. Eu quero permanecer o que eu sou. Sou forte pelo pensamento e desdenho as advertências que ecoam ao meu redor. Eu vejo com clareza um crime. É só uma palavra. O crime existe por toda parte. Não quero que se compadeçam de mim. Eu nada peço, não preciso do auxílio de ninguém e saberei lutar contra essa odiosa luz. Então,
Depois desse relato que está aqui no capítulo 7, vieram 3 comunicações de mentores para poder discorrer a respeito desse espírito. E ele, na verdade, vamos dizer assim, percebe o crime como um mero fato. E não diz qual crime é. E a nós também não interessa, né? Mas o que nos interessa é entender que ele percebe a sutileza do ser dele. Ele percebe essa luz que o atravessa, mas ele não quer essa luz. Ele quer se manter como ele era antes, só que agora ele se vê da mesma forma e se vê acima dos outros no plano espiritual. Então, essa comunicação mostra para nós um dos tipos de espíritos endurecidos que nós podemos perceber aí que podem, vamos dizer assim, existir, né? Que podem, não, que existem. Estou sentindo muito calor, gente, dá licença. Eu com muito calor, eu começo a ficar meio confusa. Então, nós vemos que quando o espírito é irônico, ele sofre, mas ele usa o sarcasmo para dizer que não sofre. Ele mantém as máscaras. Olha, tudo bem eu ter feito o que eu fiz. Mas ele foge dele ter que se entrar em contato consigo mesmo, e nós vemos aí o quê? O orgulho e uma ilusão de superioridade. É uma ilusão, porque, na verdade, ele está numa situação, vamos dizer assim, que aqui em algum momento dá para a gente ver que, como se diz assim, no limbo, de alguma forma, em algum lugar onde ele não consegue chegar a lugar nenhum, mas ainda assim ele não acha que tem alguma coisa para se arrepender ou tem alguma coisa para, vamos dizer assim, que ele tenha feito algo errado, né? Está tudo certo. Então, esse é um dos relatos, né? Nós temos aqui também o relato que nós vamos trazer. Não vamos ler os relatos todos. Esse capítulo ele precisa, na verdade, ser estudado, né? Nós vamos trazer aqui são fragmentos desses casos, mas chama Angela. E ela é uma mulher, um espírito de uma mulher que também se apresentou espontaneamente, não foi invocada. E aí tem o seguinte diálogo. Arrepende-se de suas faltas? É perguntada a ela. Ela, não. Então, por que veio até aqui? Para experimentar. Então, não é feliz? Não. Sofre? Não. O que é que lhe falta? A paz. Olha só. Porque nós entendemos que a falta de paz é um sofrimento, mas há uma negação disso, né? Como pode ser que lhe falte a paz na vida espiritual? É um pesar do passado. O pesar do passado é um remorso? Arrepende-se, então? Ela diz, não. É por medo do futuro. O que você teme? Ela diz, o desconhecido. Poderia dizer-me o que fez na sua última existência? Isso talvez possa ajudar em seu esclarecimento. E ela responde, não fiz nada. É triste nós pensarmos numa existência onde você fala assim, o que você fez na sua existência? E tem uma única palavra, nada. Qual era a sua posição social? É mediana. Você foi casada? Eu fui casada e fui mãe. Cumpriu com zelo os deveres dessa dupla posição? Não. Eu entediava-me do meu marido, dos meus filhos,
E como você passou a vida? Passei a vida a divertir-me na juventude, entediando-me como esposa. Quais eram as suas ocupações? Nenhuma. Quem então cuidava da casa? Nós tínhamos uma empregada doméstica. Não é nessa inutilidade que é preciso procurar a causa de seus pesares e seus medos? Ao que ela responde: talvez tu tenhas razão. Talvez. É uma forma de eu dizer assim: eu não penso isso não, mas pode ser que você está com razão. Não basta admitir o fato. Quer para reparar a existência inútil, ajudar espíritos culpados que sofrem à sua volta? Como eu poderia fazer isso? Ajudando-os a melhorar através dos seus conselhos, das suas preces. Eu não sei orar. É uma outra coisa para a gente ver qual é a condição em que nós nos colocamos quando nós nos afastamos da prece. Nós vamos orar juntos. Poderá sim aprender. Gostaria de fazer isso? E ela responde: não. Por quê? Porque é enfadonho, é cansativo. E aí nós vemos que uma existência onde ela identifica de alguma forma que ela não fez nada. Mas também ela quer continuar sem fazer nada. Isso trouxe uma coisa exatamente ruim. Aí nós vamos lembrar daquela parte onde nós entendemos que pode ser que ela não fez nada de ruim, mas também ela deixou de fazer o bem. E o bem que ela deixou de fazer está pesando. E qualquer coisa de útil que ela pudesse fazer, hoje não a deixa em paz. Então, para a gente ver que às vezes não é um crime exatamente que precisa ter acontecido para que haja ali grandes feitos ou espíritos endurecidos, não. Às vezes é pela omissão. Às vezes é porque nós perdemos o nosso tempo com as coisas fúteis. Amenidades, não é assim que se diz? No português não tem uma palavra que diz isso? É uma vida morna, que está mais para fria, e que ela passou e possivelmente não deixou marca em lugar nenhum. E isso está tirando o sossego dela. Então, nós entendemos que também encontramos nessa classe de espíritos aqueles que podem estar revoltados. Esses que culpabilizam, palavra difícil, né? Culpabilizam tudo e todos, que não admitem e não assumem responsabilidade sobre nada. Sente que é injustiçado, mas não percebe que é fruto das próprias escolhas. E aí vem a questão da culpa, uma baixa autoestima, uma cegueira moral, uma incapacidade de perceber ou de reconhecer as implicações éticas e morais da situação, levando a comportamentos que contradizem os próprios valores. Isso faz com que a gente perceba que a revolta não nos leva a lugar nenhum. Coloca-nos, na verdade, numa situação um pouco mais complicada, porque nós tendemos a viver num estado de culpa que em nada agrega à nossa caminhada, né? E aí, vemos... Pode passar, por favor. O indiferente, que é o relato dessa moça. Nada importa, tem uma frieza, um estado de paralisia espiritual, aquela sensação de vazio, e o egoísmo é tão extremo que é perguntado para ela: você quer que nós oremos junto com você? Ela diz: não, porque é cansativo, né?
como se a gente pudesse usar aí uma frase que é bastante conhecida, é melhor evitar a fadiga, né? Porque, para quê? Mas é preciso também saber que ela não crê. Não há nela nada que queira fazer prece. É preciso ter uma coisa que te move, né? E ela não tem essa coisa que move. Só que nós não encontramos esse tipo de pessoa só no plano espiritual. Nós encontramos esse tipo de pessoa hoje, onde nada importa. O outro, que me importa? Eu estou mais querendo cuidar de mim. Vocês já viram isso por aí? Quando a pessoa, essa sensação de vazio, quando é voltado tanto para si mesmo, que não consegue ver o mundo lá fora. Lógico que tem as questões médicas, mas a gente vê isso hoje no estado psicológico das pessoas. Quando as pessoas estão em depressão, há um vazio que a consome. Um vazio que ela não sabe de onde vem. Ah, tá. Precisa de medicamento? Precisa de tratamento? Precisa. Depressão é uma doença. É uma doença e possivelmente nós estamos hoje, a ciência está entendendo, que uma pessoa depressiva precisa de tratamento a vida toda. Mas o que é que nós, como espíritas, podemos oferecer na terapia espiritual para essa pessoa? Quando ela vem, por exemplo, no atendimento fraterno, ou quando nós conversamos de forma casual, seja de que forma for, e você percebe isso. Em que nós podemos agregar, ajudar? Lá no plano espiritual, esse espírito disse que não queria, né? Não quer orar, não quer fazer preces. Mas enquanto estamos aqui, nós podemos sim ajudar as pessoas e incitar no outro, estimular as outras pessoas de forma respeitosa, caridosa, a que essa pessoa encontre, afinal de contas, um sentido nisso. E nós encontramos isso aí a todo instante, tá? Nós trouxemos uma visão complementar de autores espirituais a respeito dessa temática. André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, ele diz o seguinte: espíritos presos ao ódio e aos vícios são os espíritos endurecidos. Né? Se nós pensarmos nos casos que tem nesse capítulo, nos 2 casos que nós trouxemos fragmentos aqui hoje, espíritos presos em si mesmo. O ódio que muitas vezes ele dedica ou que ele diz e expressa para o outro, como às vezes nas reuniões mediúnicas é possível se perceber, está mais ligada a ele mesmo. A pessoa, ou aquele espírito, tem a sensação do ódio dentro de si, que é o veneno que ele fica tomando o tempo todo, né? Então, é alguma coisa para nós pensarmos. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz o seguinte: são consciências cristalizadas pelo egoísmo. E a gente vê que o egoísmo é a tônica desse tipo de espírito. Em graus diferentes, em intensidades diferentes, mas abrir mão disso é o quê? O que nós precisaríamos de fazer para nós deixarmos o egoísmo de lado? Trabalhar a humildade em nós. E humildade significa o quê? Reconhecer que você errou, é você se colocar disponível para o outro, ao invés de querer dominar um outro. Então, são consciências cristalizadas pelo egoísmo.
Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, fala sobre o endurecimento como uma defesa psicológica. Essa é uma forma, às vezes, que ele encontrou de se proteger, às vezes, da sua história, de alguma coisa, de uma história dura em que ele viveu. E aí, a forma reativa de lidar, que nós percebemos que existe um ditado antigo que diz que a melhor defesa é o ataque. E, às vezes, as pessoas aprendem isso para a vida toda. Estão sempre atacando como uma forma, ao invés de baixar a guarda e se deixar, às vezes, conviver, né? Então, às vezes essas coisas explicam, não justificam atrocidades, mas é preciso que a gente entenda. E aí, o que nós podemos aprender desse capítulo 7? Sobre tudo que nós trouxemos do que envolve a existência dos espíritos endurecidos. O sofrimento, ele não é um castigo. O sofrimento é colheita. Em algum momento, nós vamos ter que nos haver com as consequências das nossas escolhas. O orgulho é uma prisão moral. Se quisermos ser livres e termos paz, é preciso que a gente vá trabalhando isso paulatinamente. Somos herdeiros das nossas escolhas. Não vamos colocar na porta do outro. É na nossa mesmo. Não existe condenação eterna. Estamos fadados a progredir. Quanto tempo isso vai demorar? Quanto tempo vou ficar um espírito endurecido e sofrendo? Quanto tempo eu escolher? Quanto tempo eu não der abertura para que o auxílio chegue até o meu coração? Não existe, então, uma condenação eterna. E o arrependimento é o primeiro passo. Muitas vezes ele não precisa de acontecer o processo todo de uma vez. Mas admitir já é um caminho para isso. Admitir que houve um problema, admitir que há uma falha, que eu errei, é o início para eu poder caminhar, para eu arrepender e para eu progredir. Cada qual recolhe aquilo que semeou. Isso é um fato, né? E esse capítulo, então, é um convite a nós trabalharmos em nós a humildade, a fazermos uma reforma íntima constante, a termos vigilância. Quando nós chegamos a uma casa espírita há mais de 30 anos atrás, cada um vem por um motivo, uns vêm pela dor, outros vêm pelo amor, outros vêm pela curiosidade, não é assim? Aí nós conhecemos a Dona Conceição. E a Dona Conceição, todas as vezes que a gente se encontrava, ela dizia assim: minha filha, muita prece e muita vigilância. Nunca esqueci, porque isso, se a gente pensar direitinho, é tudo aquilo que nós precisamos de fazer dia a dia, para nós podermos ter acesso a essa humildade, essa porção de humildade que eu tenho dentro de mim, junto daquela porção grande de egoísmo, de orgulho que ainda está aí à nossa volta. Então, vigilância e muita prece. Confiança na justiça divina. Nós confiarmos em Deus e na sua justiça. O endurecimento de hoje será o espírito renovado de amanhã. Que nós possamos optar pelo caminho da lucidez, da humildade e do amor. É a mensagem que nós gostaríamos de deixar para hoje. Que nós possamos optar, então, por esses caminhos, estarmos mais lúcidos quanto àquilo que nós somos e a que nós viemos fazer. Viemos fazer nada?
da nossa humildade e do amor, que o amor é aquele que realmente vai nos levar a grandes lugares, realmente. E aí, essa foi a lição, né, o que nós pensamos para essa noite quanto a esse capítulo. E com essa imagem, nós queremos desejar que a mão de Jesus esteja sempre buscando a nossa, mas que nós estejamos, em contrapartida, com a porta do nosso coração aberto para que esse amor divino ache sempre morada dentro dos nossos corações. Muita paz para todos nós. Nós agradecemos os ensinamentos que nós recebemos hoje da nossa companheira e agradecemos aos Espíritos por ter o nosso Pai de que nos acolhe, que nos recebe, sendo para nós uma escola da doutrina que nos consola hoje. Pela oportunidade que recebemos de conhecer os seus ensinamentos, de conhecer o consolo que Jesus já nos tinha trazido, mas que agora ficou mais claro aos nossos olhos. Agradecemos a cada um dos irmãos que veio até esses nossos companheiros trazer essas mensagens que hoje nos servem de lição, porque até mesmo o erro dos outros para nós hoje são lindas lições para nos aproximarmos mais dos ensinamentos do Mestre querido. Pedimos, Jesus, que nos fortaleça e que nos auxilie a amolecer os nossos corações, para deixarmos de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade e o egoísmo, para que possamos com mais facilidade alcançar os seus ensinamentos, Jesus. Agradecemos a todos os mentores que nos acompanham e nos auxiliam nessas tarefas diárias. Pedimos que continuem nos iluminando e nos auxiliando sempre. Graças a Deus e que assim seja.